Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga e estou aqui hoje, no Portal Me, para falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Saúde. Esse dia é comemorado, no dia 7 de abril, então vamos aguardar, Tô aguardando vocês para a gente começar esse bate-papo, ok? Sejam bem-vindos. Muito bem. Olá, boa noite. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga. E nós estamos hoje aqui, através do Portal Me, para poder falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Saúde. Então, espero que vocês... Denis, seja bem-vindo, obrigada. Konbanwa. Bom, vou me apresentar um pouquinho novamente, E vamos começar. Então, como eu disse, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga e hoje eu vim através do Portal Me para falar um pouquinho para vocês a respeito do Dia Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde, ele é comemorado, no dia 7 de abril, por conta de ser a mesma data de fundação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela é um órgão, que trata das questões de saúde mundial. Então, a cada ano, ela vai tratar, sobre uma temática diferente. E nesse ano de 2017, nós temos como tema, da campanha da Organização Mundial da Saúde, a depressão. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho essa noite também, Boa noite, Tereza. Seja bem-vinda, Então, vamos esperar um pouquinho para a gente começar, então, esse bate-papo. Quero que vocês fiquem bastante tranquilos, e bem à vontade para colocar seus comentários. Se porventura eu não conseguir responder todos, no final da live eu vou responder os comentários e trocar algumas informações com vocês, ok? Bem, acho que já estamos no horário, Então, vamos começar, Novamente vou me apresentar, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sou Juliana Nakazaki, psicóloga, tô há pouco tempo aqui no Japão e vim através do Portal Me para falar para vocês um pouquinho a respeito do Dia Mundial da Saúde, Então, o Dia Mundial da Saúde, ele é uma data comemorativa, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que é mais conhecida como OMS, e que a cada ano ela estabelece um tema para a campanha, um tema da campanha do Dia Mundial da Saúde, e que em 2017 é a depressão. Bem, por que a OMS foi falar sobre depressão, nesse ano de 2017? Obviamente é por conta do grande aumento, de casos de depressivos em todo o mundo, entre os anos 2005 e 2015, houve um aumento de 18%, de mais de 18% nos casos de depressão no mundo, Então, atualmente, estima-se que aproximadamente, 322 milhões de pessoas acabam, desenvolvendo o quadro depressivo. Então, isso acabou assim, fazendo com que a OMS, ela realmente se preocupasse bastante com essa questão da depressão e trouxesse essa campanha que em todo mundo é chamada de Let's Talk, que significa em inglês vamos conversar, vamos falar, Dentro de uma das diretrizes, da Organização Mundial da Saúde, o que é mais importante é o seguinte: o que é saúde? Muitas pessoas acabam achando e acreditando que saúde é simplesmente você não estar doente, E a Organização Mundial da Saúde considera e ampliou esse
conceito de saúde, né, tratando de uma questão um pouco mais ampla. Então, saúde, né, é um bem-estar físico, mental, social, emocional, então ele tem uma amplitude um pouco maior do que simplesmente não estar fisicamente doente, né? Então, por conta disso, é que realmente, né, a gente tem essa preocupação da Organização Mundial de Saúde de trazer campanhas, né, que tratem de questões relacionadas à saúde pública. Cada país tem as suas questões para ser resolvidas, né? Então, independente de estar aqui no Japão, no Brasil ou em qualquer outro lugar, existem questões de saúde, né, que são importantes para ser debatidas. A comunidade brasileira aqui no Japão é uma comunidade bem significativa, né, e realmente nós temos várias pessoas, né, ou conhecidos que acabam, né, que já tiveram ou estão vivenciando um episódio, né, ou uma questão depressiva. Boa noite a todos, né, sejam bem-vindos. Então essa é a live especial, né, a respeito do Dia Mundial da Saúde, né, que vai falar um pouquinho sobre depressão, né, então sejam bem-vindos. Como eu falei no começo, fiquem à vontade para colocar os seus comentários, né, fazer suas perguntas. Se eu não conseguir, né, assim, responder a todas, no final me comprometo, né, a responder um por um, tudo bem? Meu nome é Juliana Nakazaki. Bem, então a Organização Mundial da Saúde decidiu dedicar esse dia, né, para falar um pouquinho sobre isso, como uma forma de conscientização, né? Então, por que é importante falar de saúde? Às vezes a gente entra num ritmo muito grande de vida ou de trabalho e acaba deixando um pouquinho, né, alguns sinais que acontecem meio, a gente acha que tudo bem, que vai passar, né, mas na verdade às vezes é importante a gente prestar bastante atenção como o nosso corpo está funcionando, que ele vai dando pequenos sinais, né? A depressão não é algo que simplesmente acontece do dia para a noite, né? Ela vai apresentando e na verdade existem muitas questões relacionadas, né, ao transtorno depressivo. Lu, boa noite, né? Uda, realmente, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre essa questão dessa confusão e, na verdade, desse preconceito a respeito da depressão, né? E o que é a depressão, né? Então, na verdade, a depressão, ela é um transtorno, né? E como a gente consegue caracterizar ou classificar que é uma depressão, né? É quando existe o que a gente chama de perda de funcionalidade. Então, não é simplesmente uma tristeza, né? Até porque todo mundo sofre tristezas na vida. Então, seja a perda de um ente querido, né? A perda de um emprego, uma desilusão amorosa, uma questão, né, assim, de dinâmica familiar, enfim. N coisas, né, fazem com que a gente consiga, que a gente sinta essa tristeza. A tristeza é um sentimento humano comum, né, a todos. Mas quando essa questão dessa tristeza, ela vai um pouquinho além, né, de uma tristeza que é passageira. De repente você tá triste num dia, 2, 3, então são vários episódios e realmente isso acaba, né, a gente tem um critério para poder diagnosticar realmente a questão da depressão. Denis, boa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá, sobre a questão do medicamento. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada, né, então essa questão, né, da depressão, ela realmente tem chamado bastante atenção de toda a comunidade mundial da área da saúde, né, e ela é a principal causa de incapacitação em todo o mundo, né, então o que acontece? Tem muita gente que acaba sofrendo de depressão, tem muita gente que não sabe que tá doente, né, que essa tristeza vai passando, vai todo dia acontecendo e a pessoa realmente acaba sendo um pouquinho descuidado, ou tem medo, ou realmente, né, acaba ficando, entra num ritmo muito maluco, seja de trabalho, seja de outras questões, e acaba desconsiderando esses sinais que a depressão apresenta, né? Então, o que acontece? Ela pode acontecer de várias maneiras, né? E ela pode
ser simplesmente um evento depressivo, né, um episódio, como a gente chama, né, dentro da parte acadêmica, da parte científica, e ela pode ser também recorrente de várias, ela pode ser recorrente, ela pode ser proveniente de várias coisas, né, então assim, às vezes a pessoa tem uma tendência a desenvolver o transtorno, e aí acontece um evento, como por exemplo um trauma, ou a perda de uma pessoa querida, algo que é muito significativo para a pessoa, que acaba despertando, né, fazendo com que ela realmente, esse transtorno ele apareça de uma forma mais concreta, digamos assim, né? Então, existem várias classificações para depressão, né? Existe desde uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão mais severa ou mais grave, né? E pode estar acompanhada de vários outros sintomas. E o que acontece? Muitas vezes, principalmente nas situações mais graves, ela pode, né, assim, acabar tendo um risco, né, de levar a pessoa a se suicidar. Então, a depressão e o suicídio tem, né, uma ligação. Não que todas as pessoas suicidas são depressivas, mas realmente, né, tem essa questão dessa ligação, né? A pessoa realmente, ela perde, né, a funcionalidade, então ela já não quer mais trabalhar, né? Tem uma série de coisas que envolvem essa questão da depressão, e por conta disso ela, né, perde realmente o sentido da vida, e infelizmente, né, nós temos essa ligação, né, entre a questão da depressão e do suicídio, né? Bom, é uma doença grave, né, a depressão. Então, como a Hilda comentou, existem muitas pessoas que acabam, tem esse preconceito, né, de achar que a pessoa, ela é fraca, né, que ela realmente não consegue sair daquela situação, ou que ela não quer sair da situação, que ela é preguiçosa, né, mas na verdade, né, realmente a pessoa às vezes, como eu falei anteriormente, ela não consegue perceber o que está acontecendo, ela acha que ela está numa tristeza normal, mas o quadro vai se agravando e a pessoa sozinha realmente não consegue, né, lidar, né? Então é uma doença muito séria, ela precisa de um tratamento especializado, né? Não tem como você chamar toda a tristeza de depressão, mas quando realmente, né, ela começa a se tornar contínua, é importante que você procure, né, uma ajuda especializada, né, um médico. Ainda existe muito preconceito com relação ao psicólogo, ao psiquiatra, mas são os profissionais que têm realmente a capacitação para poder diagnosticar de uma forma correta, né, fazendo todas as avaliações que são necessárias, e ao mesmo tempo trabalhar, né, essa questão do tratamento. Existem alguns que fazem o tratamento medicamentoso aliado à psicoterapia, que dependendo do nível, né, e do grau da depressão, é o mais indicado. Num caso mais leve, talvez só a psicoterapia funcione, mas isso é de caso a caso, né? Para a pergunta que foi feita, não tem muito um padrão, né? Porque depende realmente muito de como a pessoa está, né, naquele momento, qual é o grau da doença, quanto tempo ela já está, né, acometida pela depressão. Então, tudo isso vai depender de uma avaliação muito minuciosa e muito séria, né, para realmente a gente conseguir fazer e determinar, né, o melhor tratamento para cada caso, né. Então, né, às vezes a questão do medicamento ele é importante, porque, né, falando na questão da depressão e da ansiedade, são quadros diferentes, né? A ansiedade, ela trabalha com um pouquinho mais na questão da agitação, né? De um pensamento recorrente, então talvez é diferente, são transtornos diferentes, né? Mas existe sim uma questão de ansiedade em alguns momentos em quem tá sentindo depressão, né? Então não é só aquele estado de ficar, né, simplesmente na letargia, na cama, sem querer fazer nada, né? Às vezes a pessoa tem esses picos, mas ela realmente sozinha é muito difícil dela conseguir prestar atenção de como tá acontecendo isso na vida dela, né? Então, a gente tem algumas questões que são, assim, bem importantes, né, de se considerar quando você conhece alguém ou quando você, né, está sentindo,
a necessidade realmente de falar, né, sobre o que você está sentindo e essa questão da depressão. Então, uma das coisas bastante importante é a questão do apoio da família. Né? Além de uma busca profissional especializada, a questão do apoio da família, dos amigos é fundamental, né? Então, na verdade, né, a gente fez hoje, né, essa live que está falando, né, do Dia Mundial da Saúde, cujo tema é a depressão, nesse ano de 2017, e também, né, para divulgar para vocês uma palestra, né, que eu vou ministrar agora no dia 23 de abril, né, que vai ser realizada junto com o Sr. Wilson, né, que é um líder espírita. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de depressão e suicídio, né. Essa palestra, ela vai ser realizada na ABT, né, na Associação Brasileira de Toyohashi. Então, o portal, né, vai passar todas as informações. No portal Me tem o folder, né, com o endereço e, né, o modo para as pessoas conseguirem fazer a inscrição, porque precisa, né, fazer a inscrição através do e-mail, né? E aí depois a gente fala um pouquinho sobre, né, vai falar melhor sobre a questão de todos os sintomas, todas as características da depressão, né? Tá. Eu já vou falar um pouquinho sobre a sua pergunta, Uda Gomen, né? Só um minutinho. Então, nessa palestra, né, a gente realmente vai conseguir tratar um pouquinho mais profundamente das questões, né, que fazem essa coligação entre a depressão e o suicídio. A palestra é gratuita, né? Então, todas as pessoas podem participar. A gente só realmente pede a questão da inscrição, né? Mas no portal, no folder, tem todas as informações. A ABT não tem estacionamento, tá, gente? Então, para quem quiser ir de carro, a gente solicita, né, que estacione no parque, né, no Undokoen, e vá caminhando até lá. Mas no folder também tem um mapinha para vocês se acharem, é bem pertinho, né? Uns 7, 8 minutos caminhando, vocês chegam na ABT. Bom, voltando então, né, para os questionamentos. Com relação à questão do medicamento, por isso que a gente fala que é importante que a pessoa ela vá procurar um atendimento especializado, né? Porque o psiquiatra, né, que é o médico que trata das questões medicamentosas, né, psicólogo não prescreve medicamento, ele consegue ter uma visão melhor de qual é o medicamento, né, que pode ou não fazer bem para aquela pessoa. A questão do medicamento é um pouco polêmica, né? Então, algumas pessoas são contra, outras são a favor. O que, né, a gente percebe é que quando ela realmente é aliada à terapia, o resultado é mais efetivo, porque o que o antidepressivo ele vai fazer? Ele vai realmente equilibrar, né, esse desequilíbrio de transmissor neurológico que acontece no cérebro quando a pessoa está num transtorno depressivo. Então, ele vai equilibrar essa questão química, né, do cérebro para que a pessoa consiga resgatar as questões da funcionalidade da vida dela. Existem sim alguns casos em que, por conta dos efeitos colaterais que acontecem, existe um período de adaptação desse medicamento, né, no organismo, como toda e qualquer outra substância que você, né, ingira, qualquer medicamento, você tem um tempo de adaptação. E para os medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, né, que é para o transtorno de ansiedade, então esse período é necessário, ele é importante, então muita coisa pode acontecer, né, durante esse período, mas o que é importante é que realmente, assim, o primeiro passo que é admitir, né, que está doente. E isso é bastante difícil, né, para quem tá num transtorno depressivo, porque às vezes, como eu disse, né, vou repetir, às vezes a pessoa não consegue perceber o que tá acontecendo com ela. Então, talvez ela precise, né, de alguém, de ajuda, de família, por isso é importante o apoio da família, importante o apoio das pessoas, né, dos amigos, para sinalizar para ela, né, olha, você não acha que essa tristeza tá durando demais, né, que você realmente já não tá, mas que você tá diferente,
né? Então, é importante que essa pessoa realmente vá procurar essa ajuda. E esse é o primeiro passo, né? Isso é o que mais é importante, é a pessoa realmente querer ser ajudada, né? Então, para quem tá num nível muito grave, isso é muito difícil, né? A pessoa realmente precisa de muita força-vontade e é muito doloroso, né? Então, por isso que é importante que tenha esse apoio, né? Que a pessoa realmente não vá atacando, né? Quem simplesmente fala, eu acho que eu tô com depressão, né? E aí vem outra pessoa e fala, olha, acho isso é besteira, não, né? Isso não é nada. Começa, né, a prestar a prestar mais atenção, né? Como o senhor Angelo falou, realmente, né? Muitas pessoas sofrem e além delas não buscarem ajuda, elas não sabem, né? Então isso acaba complicando ainda mais o quadro. É por isso que o mais importante é realmente fazer essa avaliação o mais rápido possível. Se for só um episódio depressivo, ok. Se for um início de depressão, ótimo. Como toda doença, é muito melhor iniciar um tratamento quando ela ainda está no nível mais leve, né? Quando ela começou a aparecer. O que é complicado, né? É realmente ir deixando, né? Deixando o tempo passar e aí vai ficando cada vez mais difícil de procurar ajuda, né? De assumir que está doente e de reconhecer que precisa de ajuda, né? Então isso é bastante complicado, né? Para todas as pessoas. A gente tem sempre, né, uma questão às vezes de reincidência. Então, por exemplo, uma pessoa que apresentou, né, o transtorno depressivo, o episódio depressivo, ele pode, né, vir a apresentar isso novamente, mas a importância na psicoterapia é isso, é você realmente desenvolver recursos, né, para conseguir lidar com essa questão e a partir do momento em que você vê que você está mudando, né, que as coisas estão mudando, você realmente começar, né, a buscar ajuda novamente. Bom, senhora Geno, como falar, né, como abordar? Eu penso que a forma mais adequada é sendo bastante direto, né, bastante objetivo, mas que a pessoa realmente sinta, né, essa preocupação, né, esse carinho de, olha, eu tenho percebido que você tá diferente, né, tá acontecendo alguma coisa, assim, eu tenho notado que você mudou. Então, de uma forma bem tranquila, né, tentar fazer com que a pessoa expresse o que ela está se sentindo, né? Como eu disse, a campanha da Organização Mundial de Saúde é Let's Talk, vamos falar, né? Porque conversar a respeito, falar a respeito, realmente é o mais efetivo, né? Quando você começa, a pessoa fica guardando tudo aquilo para ela não vai conseguir, né? Simplesmente sarar sozinha, se curar sozinha, né? Então eu entendo, né, como a senhora Silvia está falando, né, que realmente é uma situação muito delicada, muitas pessoas não compreendem, né, mas o importante, né, e na verdade o objetivo dessa live e da Organização Mundial da Saúde é justamente isso, é que as pessoas tenham consciência, né, de que é uma doença grave, de que é um transtorno, não é uma, né, assim, uma bobagem, algo que você pode simplesmente, né, desconsiderar ou achar que não precisa de atenção, e realmente fazer com que a pessoa ela vá procurar ajuda, né? Ela consiga encontrar alguém que realmente a apoie neste momento, né? Então você precisa realmente falar, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa espalhar isso, né? Realmente para que fique cada vez mais emergente, né? Que todo mundo possa falar sobre depressão, que não seja um tabu, né? Das pessoas sentirem vergonha de estar depressivo, porque as pessoas acabam comprando essa ideia de que se ela tá depressiva é porque ela é fraca, é porque ela não conseguiu resolver as coisas dela sozinha, e não é dessa forma que acontece, né? Como eu falei, né? Volto a dizer, essa live
né, no Dia Mundial da Saúde, tá para fazer esse alerta, né, de que realmente é extremamente importante falar, né, para as pessoas conversarem e expressarem, né, verbalmente. Eu penso, né, na questão da comunidade brasileira aqui no Japão, né, já ouvi muitos relatos, eu tô aqui há pouco tempo, mas eu já ouvi muitos relatos de pessoas ou que né, sofreram um episódio depressivo, ou que estão em depressão, ou que conhecem alguém que está em depressão, ou que esteve em depressão e que às vezes não conseguiu encontrar ajuda, né? Então, o que acontece? A vida aqui é bem diferente, né, do que a gente estava acostumado no Brasil. O ritmo é outro, a cultura é outro, e esse choque, né, de cultura realmente acaba causando, né, ou desenvolvendo, aflorando algumas questões. As pessoas, elas se encontram menos, né, a questão da vida social às vezes acaba ficando um pouquinho de lado, e aí as pessoas, como, né, foi falado, acabam se isolando. E se a pessoa, né, veio numa situação, numa animação, numa empolgação, e de repente ela chegou aqui no Japão e teve uma desilusão, seja com o trabalho, uma questão de relacionamento, então fica complicado, né, e às vezes ela acaba desenvolvendo a depressão, né. Então o importante é assim, manter esse contato, né, essa coisa do brasileiro, né, de gostar de ter amigos, né, de fazer com que isso funcione, né. Então, eu entendo que a vida social no Japão é diferente, a questão dos horários, dos costumes, do silêncio, mas, né, às vezes a gente gasta muito dinheiro prestando atenção em algumas coisas, né, e acaba deixando mesmo essa questão da nossa saúde mental de lado, né, e isso é bastante importante, né, como diz aquele ditado, mente sã, corpo são, e vice-versa, né. Então, na verdade, quando a gente tem uma pessoa que começa a se isolar, né, é importante você tentar aproximar essa pessoa de você, né? Seja com uma ligação, seja com uma mensagem, seja com um convite para um almoço, para um passeio no parque, para uma caminhada, né? Para começar a perceber se essa pessoa realmente ela só está no momento, né, de tristeza ou de adaptação da nova vida aqui no Japão, ou se realmente ela, né, tem indícios de estar apresentando, né, ou desenvolvendo o transtorno depressivo, né, mas esses maiores detalhes, né, dessa questão de quais são os sintomas, como acontece, a classificação, tudo mais, a gente vai trabalhar na palestra, né. Essa questão, voltando um pouquinho, né, desculpa, demorei um pouquinho, me estendi, de depressão em crianças, né. Então, até alguns anos atrás, na verdade, ninguém reparava, né, nas crianças de uma forma como é feito hoje. Então, os avanços da medicina, né, e os estudos, eles têm focado cada vez mais na questão das crianças, né. Então, hoje nós temos sim crianças depressivas, nós temos sim crianças, né, que têm algumas outras patologias que até 2, 3 décadas atrás elas não eram consideradas, né. Todo mundo tem características de personalidade muito particulares. Algumas pessoas são mais reservadas, outras pessoas são mais extrovertidas, e isso também aparece na criança, né? Tem criança que é mais quietinha, tem criança que é mais arteira, né? Mas o importante na verdade, é você também começar a prestar atenção na mudança de comportamento da criança. Então, se ela já era uma criança mais quietinha, então a perda de funcionalidade também acontece. É uma criança que vai querer brincar menos, é uma criança que vai ter uma questão, às vezes, né, de comprometimento no sono, no apetite, no desempenho escolar, na questão da socialização, né? Então, vai se tornar uma criança um pouco mais chorosa. Claro, como eu disse, cada um vai apresentar de uma forma diferente, né? A gente não tem um único padrão para que a pessoa demonstre essa questão, né, dos sintomas da depressão. Mas a criança vai mudar,
né? E se era uma criança arteira, ela vai passar a ser uma criança mais introvertida, né? Mais quieta, mais calada, mais chorosa ou mais agressiva, porque ela não vai conseguir saber lidar com o que ela está sentindo, né? E é por isso que é importantíssimo que os pais estejam muito atentos ao comportamento do filho, né? Aqui no Japão a gente tem uma gama gigantesca de estímulos para as crianças, né? Então é game, é televisão, é computador, é iPad e tudo mais. Mas o que acontece? Elas não deixaram de ser crianças. Então elas precisam de tempo para brincar, elas precisam de tempo para criar, elas precisam de um tempo livre, né? Para poder ser criança. Então o importante, né, é prestar atenção realmente no comportamento da criança, porque ele vai mudar, né? Quando a criança começa a prestar, né, desenvolver qualquer tipo de questão, ele vai mudar, né? Exatamente, na criança realmente é mais complicado justamente por conta disso, né? Ela não sabe se expressar, ela não vai ter essa maturidade, né, de conseguir estabelecer uma relação de, olha, eu estou me sentindo assim ou estou me sentindo assado, acho que eu tô depressivo, né? A criança não vai ter esse insight. Então, por isso que é importante e é responsabilidade realmente dos pais de prestar atenção, né, no comportamento dos filhos. Como, né, foi falado, as inscrições podem ser feitas através do e-mail, tá no link, né, no folder tem todas as informações a respeito, né, das inscrições para palestra, né? Então, se porventura você conhece alguém que você tá achando que mudou ou que já falou para você, né, seja alguém da sua família, alguém com quem você trabalha, apesar da correria, né, então indique, né, leve ele na palestra, compareçam à palestra para que a gente possa realmente divulgar o máximo possível essa informação, né, sobre a questão da depressão, que é uma doença grave, né? Não foi à toa que a Organização Mundial da Saúde, que é realmente uma organização super respeitada, ela trouxe esse tema, né, para o dia de hoje, né, para realmente esse dia, né, mundial da saúde. É importante que a gente se expresse, é importante que a gente fale do que nós estamos sentindo, né, e realmente vamos fazer também, né, a nossa parte, porque às vezes a gente pensa, mas, né, às vezes eu fico meio assim de falar com a pessoa, fico um pouco, né, meio sem jeito, né, mas pra gente quebrar isso também, né, dessa questão de mostrar pro outro que a gente se importa, né, que é importante falar sobre o que está se sentindo, como está se sentindo, e para que, né, essa informação chegue na maior quantidade de pessoas que podem estar sofrendo, mas que realmente não sabem onde procurar, não sabem como fazer, né, e nem de que forma isso, e para vencer também esse preconceito e esse medo de se expor, né. Então, fiquei muito feliz, né, pela iniciativa do Portal Me, né, quero agradecer realmente o espaço, o pessoal da ABT, né, representado aqui pela senhora Guida Suzuki, que realmente, né, mostrou essa preocupação com a comunidade brasileira, e não só com a comunidade brasileira, mas com todas as pessoas, né, para quem a gente pode falar sobre isso, né, de realmente, né, trazer à tona esse assunto, que às vezes fica meio encoberto, ninguém quer falar sobre isso, mas, né, como diz a campanha, vamos falar sobre isso sim, vamos falar sobre depressão, vamos cuidar da nossa saúde mental e não só da nossa saúde física, né, como eu falei no começo, o conceito de saúde é muito mais amplo do que simplesmente não estar doente, né, o conceito de saúde vai além, é o seu bem-estar físico, é o seu bem-estar emocional, seu bem-estar social, seu bem-estar espiritual, independente, né, da questão de religião que eu vi que foi citado, mas o importante é você realmente estar em equilíbrio, né, é você estar bem consigo mesmo, né, em todos os sentidos. Novamente, né, o portal vai passar as informações da minha página no Facebook, né, psicóloga Juliana Nakazaki. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem, né, alguma outra questão, né, depois eu vou rever todos os comentários, né, para realmente conseguir responder a todos vocês,
né? Quero novamente agradecer essa oportunidade, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo, né, que a gente pôde fazer, curtinho, né? Obrigada pela presença de todos vocês, né, nessa sexta-feira, aqui no Japão já é sexta-feira à noite, né, chuvosa, mas compartilhem o vídeo, né, curtam o vídeo, façam com que realmente, né, essa informação passe para todas as pessoas, se inscrevam na palestra, né, e eu espero ver todos vocês no dia 23/4 lá na ABT. O horário da palestra é às 10h30 da manhã até o meio-dia, né, e conto com a presença de vocês. Muito obrigada, né, pela presença de todos. Uma boa noite para todos vocês, um bom final de semana. Se cuidem, né, de uma forma integral. E muito obrigada novamente ao Portal Me, né, por essa iniciativa e por realmente começar, né, a movimentar essa conversa, né, sobre a depressão. Se vocês tiverem sugestão de uma nova live, podem deixar no comentário, né? Então, realmente, espero vocês na palestra para falar mais, né, aprofundadamente, mais um pouquinho a respeito desse tema tão importante e tão atual, né? Então, um abraço a todos, muito obrigada pela participação de vocês e até mais. Tchau!